os vídeos em E pequenino. estamos... Já passou a hora. Vamos. Eu vou desligar o som, vou desligar o som. Então, muito boa noite a todos, aqueles que nos acompanham nas suas casas, em família. Estamos a dar início a este primeiro encontro formativo da Pastoral Familiar da Diocese de Setúbal, com o nosso Bispo, o Sr. Dom José. Queria iniciar com a oração do Papa Francisco, dedicada a todas as famílias, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, e rezá-la por intercessão de São José e de Nossa Senhora, por cada um de vós que nos acompanha, mas também por todas as famílias que não nos podem acompanhar nesta hora e que estão a passar momentos de provação. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza, do projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos, acolhei a nossa súplica. Amém. Nosso Senhor nos acompanhe com Maria e José nesta noite e ao longo de toda a nossa vida. E vá a sua palavra ao casal que irá fazer a apresentação antes do Senhor Bispo. Olá. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Lídia. E o Fernando. Nós estamos aqui para, em primeiro lugar, temos que agradecer a enorme generosidade do nosso Bispo Dom José Ornelas em ter aceito este desafio, este convite, para estar aqui no primeiro encontro com todas as famílias de Setúbal e todas aquelas que nos queiram acompanhar nas redes sociais da nossa Pastoral Familiar de Setúbal, da nossa querida Diocese. E também dar as boas-vindas a todos vós, famílias de Setúbal, sejam elas pequenas, grandes, monoparentais, com muitos filhos, poucos filhos. Nós estamos aqui para vos dar as boas-vindas a todos e agradecer a vossa presença. É realmente um gosto estar aqui e esperemos ir de encontro àquilo que vocês necessitam e que Deus Nosso Senhor assim nos ajude e acompanhe. Agora vou passar ao Fernando. Muito rapidamente, porque nós estamos aqui reunidos e estamos reunidos em famílias, nas nossas casas, não para nos escutarmos,
mas para escutarmos e nos inspirarmos nas palavras do nosso Bispo, o Sr. Dom José. Mas não podemos perder a oportunidade de vos dizer que a equipa de apoio à pastoral familiar é constituída por casais de todas as vigararias da nossa diocese, que se colocaram ao serviço de Nosso Senhor, colocando-se ao serviço das famílias. E nestes momentos difíceis que nós vivemos, da pandemia, nestas dificuldades, neste sofrimento, este é o momento de criarmos uma centralidade das famílias, enquanto igrejas domésticas, enquanto apoio para daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que precisam de esperança. E é com esse objetivo que a equipa de apoio à pastoral familiar tem vindo a organizar um conjunto de iniciativas que gostaríamos que fossem presenciais, mas que as contingências nos obrigam a ser online, e destacava muito rapidamente a meditação diária com base na liturgia diária que está disponível nas redes sociais da Pastoral Familiar, um conjunto de encontros de formação que nós gostaríamos que fosse mais de partilha e que, para nossa alegria, se inicia hoje com a intervenção do Sr. Dom José, e também momentos de maior vertente espiritual, que são retiros que vão ser organizados. Não vos darei neste momento o calendário, deixo-vos aqui um convite para, quer na página do Facebook da Diocese, quer na página do Facebook da Pastoral Familiar, quer no Instagram, irem consultando e encontrando e verificando as novidades. Para terminar, e antes de passarmos ao Sr. Bispo, que é aquilo que verdadeiramente nos está a reunir neste momento, gostaríamos de vos dizer que o Sr. Bispo está disponível no final da sua intervenção para responder a algumas perguntas. Obviamente não poderíamos estar aqui, desejaríamos estar toda a noite, mas não é possível. E então, quem quiser colocar algumas questões ao longo da emissão, pode no Facebook inserir as perguntas e depois 2 ou 3 serão respondidas. Resta-nos agora aquilo que é o mais importante, é ouvir o Sr. Bispo, o Dom José Ornelas, e antes de mais fazer uma breve apresentação. Todas as palavras que dissermos são poucas, mas a breve apresentação tem que começar pelo dia do nascimento. Já agora partilho que nasceu dia 5 de janeiro de 1954, na Madeira, no Porto da Cruz. Depois fez o seminário, prosseguiu os seus estudos no Instituto Missionário em Coimbra, esteve nos Deonianos no Funchal antes disso, depois no ano de noviciado emitiu a primeira profissão religiosa em Aveiro, depois de 2 anos, teve 2 anos de estudos filosóficos, teve 2 anos nas missões da congregação em Moçambique e regressou a Lisboa, onde concluiu a licenciatura em Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Especializou-se também em Ciências Bíblicas em Roma e Jerusalém, concluindo com a licenciatura canónica no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Foi ordenado presbítero na sua terra natal, Porto da Cruz, precisamente a 9 de agosto de 1981. Foi docente, assistente e secretário da Faculdade de Teologia de Lisboa, pertence à Congregação dos Deonianos, tendo sido formador no Seminário de Alfragide, exerceu várias outras funções, mas aquilo que nos leva a estar aqui presente é exatamente o ter sido ordenado como Bispo de Setúbal, da nossa Diocese de Setúbal, precisamente vai fazer no domingo 5 anos. 5 anos de ordenação episcopal pelo Papa Francisco nesta missão enorme de estar à frente da nossa Diocese e que tanto gosto nos dá e que Deus Nosso Senhor o acompanhe. Então vamos dar a palavra ao Sr. Bispo, Dom José Ornelas, e todos vamos escutar com atenção. Obrigada, Sr. Bispo, mais uma vez por estar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado à Lídia e ao Fernando. Obrigado pelas vossas palavras simpáticas e obrigado e uma saudação muito cordial, muito amiga a todas e a todos que nos seguem neste streaming da nossa Diocese, ao João, que depois eles são os serviços técnicos que organiza e que dirige tudo isto, a todos aqueles que prepararam este encontro. E eu vou tentar, quando me foi dirigido este desafio, achei que era um tema interessante, a falar de confinamento, disse, mas parecia uma coisa assim muito patética. Depois comecei a pensar que é uma realidade um tema muito interessante para se falar neste tempo. Não só falar da nossa pandemia
e das dificuldades que ela nos veio trazer, inclusivamente a de nos remeter para casa, para as nossas casas, para as nossas famílias, mas também pensar o que é que significa isso, ter uma casa, ter uma família, pertencer a um povo, ter uma fé, o que é que isso significa à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. E por isso também isto não é propriamente uma conferência, é uma reflexão para a qual eu fiz assim uns apontamentos rápidos, mas de algo que sim, na reflexão me vem acompanhando já assim há uns dias e que tem-me levado também a pensar também por mim próprio, para a nossa realidade de cada um de nós, porque de certo modo não só nós ficamos confinados em famílias, ficamos também confinados como igreja, ficamos confinados como perspectiva e como humanidade inteira. E o que é que isso significa? E só uma palavra sobre o significado de confinamento, de confinar, dizem os dicionários, que significa estar limítrofe, ter limite com o nosso país, por exemplo, confina, com Espanha, mas também significa limitar, circunscrever, pode ser até desterrar alguém para determinada região distante, exilar, foi confinado numa ilha deserta, encerrar ou encerrar-se dentro de certos limites, ficou confinado em casa por ordem do tribunal ou devido a uma sentença ou à pandemia, como resulta os antônimos de confinar, de desconfinar, desenclausurar, libertar, soltar. Mas o que nos diz toda esta gama de nuances de significado que levam-nos a falar de confinamento como uma experiência de limitação. Mas é um confim, os confins, até onde é que eu chego? Quais são os meus limites? Isso pode ser visto como uma delimitação que corta os meus limites, mas pode ter também um significado muito positivo, que é de eu confinar no sentido de descrever aquilo que eu sou, a minha realidade, aquilo que me circunscreve, aquilo que eu sou como pessoa, nas minhas relações, como povo, como comunidade, como família. No fundo, trata-se sempre de uma questão de relacionamento de cada pessoa com o seu grupo, com outras pessoas, com outros grupos, com outros países. E esta questão, então, torna-se fundamental. Quais são os meus confins? Adentro, mas também afora. Quais são os meus confins em relação aos outros? Os meus limites no sentido positivo de marcar-me a mim próprio e de marcar os outros. Não é difícil encontrar exemplos de qualquer destas atitudes. E a minha sugestão hoje é que, foi isso que também me tinha sido pedido, que reflitamos isto a partir de figuras bíblicas. Porque a Bíblia não nos fala simplesmente de coisas, de acontecimentos. De grande parte das vezes, os acontecimentos da Bíblia são-nos descritos como protótipos, como descrição de uma realidade que depois é aplicada ao povo. Mas para cada um discernir no sentido atual como é que esta palavra se vive, se atua. O Evangelho de hoje, da liturgia de hoje, que lemos, é precisamente aquele em que Jesus diz: vocês sabem olhar para o tempo, ainda não tinham a previsão meteorológica ainda daquele tempo, mas diz, vocês olham para o pôr do sol e diz amanhã, hoje está sinais de chuva, está sinais de calor, está sinal de secura, etc. Diz, vocês sabem distinguir e discernir os sinais do tempo, mas não sabem distinguir os sinais dos tempos, isto é, discernir o que é que se está passando hoje aos olhos de Deus para entenderem que Deus está agindo no mundo. E isto tem a ver
com este discernir quem eu sou perante a realidade deste hoje, das dificuldades que eu vivo e também das perspectivas que tenho. E fazer isso com 5 imagens da Bíblia. E o primeiro é o texto de Israel que nos fala, não sei se a imagem está a decorrer, está? Que nos fala propriamente este texto que tem aí diante de vós. Moisés chamou os anciãos de Israel e disse-lhes, é o texto em que Israel, depois de Moisés ir ter com o faraó para tirar o povo do Egito, diz, escolhei para vós um animal do rebanho, segundo os vossos clãs, e imolei a Páscoa. Tomareis depois um ramo de hisopo, mergulhar-o-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com o dintel das 2 ombreiras da porta, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sairá da sua casa até pela manhã. O Senhor passará para ferir o Egito, e verá o sangue sobre o dintel, sobre as 2 ombreiras da porta. O Senhor passará adiante da porta e não deixará que o exterminador entre na vossa casa. Ora, isto significa, o que é que este texto nos diz? Primeiro, parece um confinamento. Confinados toda a noite em casa, não há onde sair de casa. É o recolher obrigatório, uma espécie de recolher obrigatório. Mas é um recolher obrigatório que serve para salvar a família. Há claramente um flagelo, uma pandemia que passa pelo Egito, mas Israel confina-se em casa para se defender. É um confinamento que tem algo de positivo e de fundamental no relacionamento da família e do povo. Antes de mais, este sinal é uma ordem para ficar em casa, reunidos em família, e para identificar, dar um sinal de quem eles são. E este sinal e este confinar-se liberta o povo do flagelo que está a cair sobre o resto da população. Delimita, cria um sinal positivo de identificação. Identificação não só para o anjo exterminador, mas identificação para o povo. Porque todos, em cada família, e não estavam ligados pelo Zoom como nós estamos, mas encontram-se ligados pela mesma precaução em cada família, pela mesma identificação, o sangue, e pelo mesmo projeto, porque isto faz parte de um projeto que têm em comum. É isto que funciona, que cada família, mesmo na sua individualidade, esteja ligada ao seu caminho e a um projeto de salvação que está em curso. João pode desligar. Esta é a experiência comum das dificuldades da salvação, que marcam uma história e uma memória comum. Os textos que seguem esta narração vão dizer, pois, e quando amanhã o teu filho te perguntar, porquê é que hoje nós comemos o cordeiro? Porquê é que hoje nós comemos de pé, com o bordão na mão, o que for? Porquê é que, vocês responderão, é porque nós éramos escravos do Egito e o Senhor nos libertou. E por isso hoje nós fazemos assim. Porquê é que comemos na ceia pascal, que recorda este evento, este texto é lido, e as crianças perguntam, as crianças da família devem perguntar. E isto perpetua-se de geração em geração, todos os anos, isto é a festa fundamental da Páscoa de Israel. E sentar-se à mesa neste dia de Páscoa é assumir o peso e a totalidade deste evento salvador primeiro, que faz com que Deus seja libertador. Depois, isto toma-se, até no fim, esta cerimónia da Páscoa termina com o cantar do salmo, o grande
Alel, o grande salmo, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia, louvai o Senhor que nos livrou do Egito, louvai o Senhor porque nos conduziu do deserto, louvai o Senhor que... E depois diz, e agora em cada casa, cada família, diga, cante as memórias que Deus operou também por eles. Atualizem esse memorial do passado, atualizem hoje. Isto é o que Jesus faz na Eucaristia. Ele toma estas palavras, mas diz, e agora Deus tem uma nova aliança convosco, esta ação libertadora de Deus vai conhecer um outro rumo. Mas o que os rabinos dizem é que em cada geração este salmo e a Páscoa está sempre crescendo. Isto é, uma história, este confinamento no sentido identitário, aqui é fundamental. O que é que marca Israel? Abraão, meu pai era um homem errante, descemos o Egito, fomos oprimidos, o Senhor libertou-nos, trouxe-nos a esta terra. Portanto, a fé é uma narração, um memorial do passado. Essa experiência comum de salvação, que vem de eventos fundadores, mas que se atualiza em cada geração, isso é aquilo que dá identidade a uma família, a um povo. As famílias estão separadas nas suas casas, mas estão ligadas, podem estar a quilómetros de distância, mas sonham sempre. Aliás, quando termina a celebração, os convidados que se juntaram na família para celebrar vão embora dizendo Bashanah Abahab Birushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Isto é, esta Páscoa tem um passado, mas tem um futuro. E o futuro é que nos possamos todos reunir, não já em famílias separadas, mas como a grande família de Israel. Esta dimensão do confinamento como delimitação da família, do grupo, do povo, é fundamental na existência humana. Na diferenciação cultural, linguística e religiosa de grupos e de povos. Constitui a base da identidade do grupo, distingue um grupo dos outros, uma cultura da outra, e cada uma tem a sua historial, tem as suas memórias. Quando o Papa diz, o povo diz, não, o crente é sempre uma pessoa de memória, tem um memorial. O que é que nós fazemos a Eucaristia? Na noite em que Jesus foi entregue, ele tomou o pão, etc. Portanto, na noite em que, na noite de Pascal, nós celebramos, esta é a noite em que Deus libertou Israel do Egito, esta é a noite em que, e vamos repetindo as histórias do passado, mas que se atualizam no hoje. Isto é aquilo que diz a nossa família, quando a gente pega no álbum das fotografias. Agora já não há essas fotografias, agora são todos os instrumentos que nós temos, com as nossas fotos, selfies e momentos da vida de todos, e agora dos vídeos e das crianças que foram nascendo. Isto cria a nossa identidade toda. O confinamento que nós fizemos-lo nas famílias, fizemos-lo em casa, como Israel, para nos defendermos da pandemia. E a casa não foi simplesmente uma ocasião de salvaguardar-nos do vírus. É bem mais do que isto. Trata-se de algo de mais englobante da vida que a família significa. Significou as experiências de cada um. Fui aqui que eu me fiz pessoa. Fui aqui que fui acolhido. E contamos, e as crianças, contam as histórias quando era pequeno. E os pais dizem, quando tu eras pequeno, e o meu pai dizia, e como é que tu eras quando eras pequeno? E tudo isto cria a minha identidade familiar e a mesma coisa, aquilo que eu recebi dos pais como genes, agora recebo os genes da vida, da socialização, da fé. E isto é interessante, concretamente, entre nós e o povo judeu, uma grande diferença. Normalmente, o judaísmo não tem um serviço de catequese ligado às sinagogas, para generalizá-lo como nós temos. Porque essa catequese é dada em casa pelos pais. É suposto que o pai e a mãe
têm, e são eles que transmitem a fé aos filhos. Quando eu vejo, quer dizer, que nós na igreja concentramos tanto na igreja como sítio de estar e de celebrar, não é mau, mas quando pomos toda a responsabilidade de educação cristã das nossas crianças na igreja, isso é mau. Como é que uma criança chega aos 6, 7 anos à catequese e não sabe o Pai Nosso? E vem de uma família cristã e não aprendeu a rezar o Pai Nosso quando aprendeu a chamar papá, mamã? E os gestos de levantar a mão e de traçar o sinal da cruz sobre si própria não foi transmitido em casa? Então falhamos muito. Porque se a família, a mesma coisa que foi transmitindo as memórias do passado, as memórias do avô e da avó, e que foi transmitido, como é que não lhes transmitiu a fé? Aquilo que diz Moisés, amanhã quando o teu filho te perguntar, e se não pergunta, é preciso motivar essa pergunta, para que ele pergunte e tenha resposta. Essa dimensão da família como transmissora da fé é preciso aprofundá-la. E uma coisa interessante da pandemia foi precisamente essa. Não é um sinal bom, mas é um sinal de uma complementariedade que nos faz falta. É um sinal, não é bom porque deixou de haver a catequese paroquial de que havemos chegar lá, da família das famílias, mas é fundamental que também a catequese fez-nos ver esta pandemia que onde é que está tantas vezes a falha das nossas crianças, que agora perderam o hábito também da igreja. Eu queria acreditar que em casa está a ser substituído, não substituído, porque são uma dimensão que tem de estar lá na família. A igreja não é simplesmente uma complementariedade da família neste momento. A família e a igreja são duas realidades que se devem associar no fazer crescer a nova geração e a vida em termos de fé, mas também em termos humanos. Daqui a bocadinho já falamos disso. Portanto, passo à segunda imagem. O confinamento como uma identidade relacionada. Isto é, o confinamento, a tal descrição, a tal delimitação da minha identidade, mas que a Bíblia nunca vê em relação a si própria, exclusiva. Na Bíblia, particularmente nas tradições mais antigas, nota-se uma preocupação muito grande de organizar pacificamente o relacionamento entre os povos. Isto é, de perceber Israel como um povo que tem a sua história, que tem os seus limites, mas também de articular essa tradição e essa memória com os outros povos, com os povos que os rodeiam. E tem um segundo texto, João, que é interessante. É mais antigo. É dos textos mais lindos, porque as tradições dos patriarcas estão cheias de coisas destas. E diz, Abraão, o pai da fé, vem com o sobrinho Lote. Portanto, pertence à sua família, mas é um sobrinho. Isto é um filho de irmãos, portanto, é alguém subalterno. Israel, e lembremos-nos que antes disto se diz, quando Deus chamou Abraão da sua terra, diz, parte da tua terra, da tua família, do teu clã e vai para a terra que eu te indicar. E farei de ti uma bênção para as nações. Ora bem, agora estes encontram-se, chegam à terra, eles são pastores e são pastores, podem ir lendo o texto enquanto eu vou falando, são pastores de seminómadas que vão passando com os rebanhos nas terras que estão livres e, porém, não possuem a terra. Mas depois a terra não comporta tanta gente e diz que houve questões entre os pastores de Abraão e os pastores de Lote. Os cananeus e os fariseus habitavam então aquela terra. E Abraão disse a Lote, peço-te que entre nós e os nossos pastores não haja conflitos. Não haja conflitos, nós somos irmãos.
irmãos, quer dizer, membros da mesma família. Então, aí tens a região, se fores para a direita eu vou para a esquerda, se fores para a esquerda, aí lá te vê o grande Vale do Jordão, cheio de culturas regadas pelo rio, etc. E diz, então eu vou para o Jordão. E Abraão continua no deserto, para que não houvesse conflito entre eles. Ora bem, esta é uma realidade que Israel, que tem muitas, as tradições dos patriarcas estão cheias disto. Os filhos, por exemplo, de Israel, foi já no tempo de Abraão e com Isaac e Esaú. E diz que Esaú é o pai dos habitantes do deserto, dos árabes. Isto é, não quer dizer que Israel e o povo foram, que esta é uma história, esta é uma história verídica, mas não é verídica do modo que vem literalmente lá expresso. É dizer que, e é verdade, que estes povos, os povos árabes e os descendem todos da Mesopotâmia. Portanto, vieram da Mesopotâmia, são irmãos, como Lote. E já em Abraão, Esaú, Isaac e Jacó, Isaac e Esaú, são dois irmãos, são povos da mesma, pertencem à mesma estirpe, têm línguas comuns, têm uma origem comum da Mesopotâmia, habitam agora no mesmo território que é a Palestina e o Médio Oriente. Não há de haver guerra entre eles, embora haja dissensos, mas têm de conviver em paz, como formando a única família que é a humanidade. Isto, a mesma coisa se vê já a seguir no tempo de Isaac, com Jacó e Esaú, que são dois irmãos e que vão, desculpem, eu falei antes de Esaú, é Ismael, os ismaelitas são os árabes, e estes são os habitantes do deserto. Também aqui há uma noção de que com estes povos que estão ali mais vizinhos à beira do deserto, Israel tem de integrar-se dentro desta articulação de famílias. Isto é, quando dois grupos, duas tribos fazem uma aliança entre elas, quer dizer que chamam-se tribos irmãs, como nós dizemos os nossos irmãos espanhóis. Mas é que eles fazem e contam a história disto assim. Vão buscar os epónimos, os grandes heróis, e contam uma história de família com eles. E isto é muito, muito interessante, então, no tempo de Jacó. Os 12 filhos de Jacó vão dar origem às 12 tribos, e que não é uma história simplesmente das duas mulheres de Jacó, é uma história muito, muito real e muito verdadeira, até de saber que estas origens, quem foram os primeiros a habitar a terra, os mais velhos, aqueles da periferia, são os filhos das concubinas e os filhos reais de Israel. A casa de José, quando se fala de José como filho de Jacó, não se fala de Efraim e Manassés, mas depois Efraim e Manassés nascem do Egito. Porquê? Porque diz que quando foram, de facto, quem foi para o Egito foi a tribo de José. Mas quando regressam, já essa tribo se tinha dividido em duas, Efraim e Manassés. E depois não é o momento de entrar nisto. Mas o que é que significa esta preocupação de dizer isto em termos de família? Significa que aquele que está nos meus confins, portanto, tem também a sua confinação identitária. Mas essa confinação não é antagónica de mim. É algo que se articula para formarmos todos uma família. Estes epónimos que se ligam para que nós sejamos irmãos é um projeto a construir. É dito em relação ao relacionamento passado, das memórias do passado, mas é sobretudo um projeto que se faz agora. Isto é a forma, se formos andando mais para trás, do tempo de Noé, os filhos de Noé e os 4 filhos
significam que são filhos de Noé, da humanidade renovada, mas que são a identificação dos povos todos que vivem agora no tempo, esta história vem assim já bastante mais tarde, mas são aqueles, temos outros textos do Médio Oriente que falam nos mesmos termos da humanidade concebida como uma família de povos. Isto é, o meu confinamento identitário, a minha delimitação identitária, não faz com que eu seja exclusivo. O mundo inteiro tem de ser visto nesta perspectiva de abrir-se a toda a humanidade como uma família. Este é realmente, o povo de Israel viveu assim. E quando viveu, para exprimir a sua visão deste mundo, o relacionamento que há de acontecer entre os povos e como respeito entre eles. E passamos à terceira imagem. A desconfinação violenta do confinamento identitário, isto é, o exílio. E esta foi uma etapa muito dramática para Israel. Aqui temos a narração da tomada de Jerusalém, e o que é que se diz? Isto é no tempo dos babilónios, de Nabucodonosor, que manda os seus exércitos para destruírem a cidade, e diz: no 7º dia do 5º mês, do 9º ano do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilónia, Nabuzaradan, chefe da guarda e servo do rei de Babilónia, entrou em Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor. O templo é o lugar da religião, da mente, do ser religioso de Israel, mas é também o Palácio Real e a cidade são o sinal da cultura de Israel. Queimadas. Há um outro reino que devia ser irmão, mas não é, e vem para aniquilar a identidade de outro povo. Aliás, essa era a técnica dos assírios primeiro e depois dos babilónios, que começaram a dizer: nós temos de acabar com a identidade de cada povo para que seja possível construir um império enorme. Disse estas palavras nos nossos dias, infelizmente, nos nossos dias isto esteve muito presente. As tropas que acompanhavam o chefe da guarda destruíram um muro que cercava Jerusalém, isto é, o tal confinamento de defesa que permitia a existência da cidade. Nabuzaradan, chefe da guarda, levou os cativos para a Babilónia, ele levou-os dali, deportou-os. Acabou-se a identidade ligada ao território. De facto, o Israel que tinha saído do Egito, depois chega a uma terra e institui-se como povo. Um povo com uma tradição, com uma cultura, com uma religião. O templo, a cidade, o país. Isto constitui um povo. Eles lutaram por isso. Agora, tudo isso acabou. E é por isso que o profeta do exílio diz: não temos nem chefe, nem profeta, nem sacerdotes, nem ninguém que diga até quando. Até quando é que dura esta pandemia? Nós estamos sem identidade. E, de facto, o objetivo dos babilónios era isso: deportavam os povos do seu lugar de origem para outro território. Ora, vejam, nos tempos modernos, essas coisas foram constantes. Vejam, por exemplo, a União Soviética e a deportação maciça de povos para extinguir os nacionalismos e o que aqui isso veio dar, e está a dar ainda no nosso tempo, é acabar com as raízes, acabar com tudo aquilo que é a minha identidade para que nasça um homem novo. Isto, tantas vezes, não se faz em termos, não é só em termos de guerra que se faz isto, como, olha, veja, muito simplesmente, os Rohingyas. Veja o Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, o extirpar claramente os judeus, tudo aquilo que era estranho, assimilar, e claramente o projeto é igual a este, é igual aos babilónios. Acabar com a identidade dos povos. Havia povos que podiam ser assimilados para se tornarem alemães, mas que não viessem com as suas tradições. Isto é muito importante no tempo em que nós vivemos e com tanta migração, uma mistura de povos que vêm.
E aqueles também os nossos imigrantes que chegam, é para serem integrados ou é para serem assimilados? Os povos do leste europeu, ainda hoje, eu tenho ouvido isto aqui, alguns ucranianos concretamente. Sr. Bispo, nós queremos integrar-nos aqui, mas não queremos simplesmente ser assimilados. Isto é, nós temos a nossa cultura e queremos colaborar para a cultura deste país. Esta noção de que nós não temos de ter medo do que é diferente. Não é aplanar as coisas que se resolvem, ou pela violência, ou hoje o que está acontecendo, concretamente. Veja, por exemplo, o Papa fala disto logo no início, o Destruído da História, na nova encíclica do Papa. Todos irmãos. O que quer dizer todos irmãos? A globalização do mundo está a tornar-nos mais irmãos? Não. Está a ser imposta uma cultura, um modo de viver e um modo de pensar que quer aniquilar tudo. Veja, nesse caso, entra também uma ideologização da ciência, que diz, vocês, o que é que aprenderam? Isso da religião? Isso são coisas antigas. E o que é antigo não tem valor. Nós temos de criar um homem novo e por isso temos de fazer tábua rasa com tudo aquilo que é. Alguns regimes destes acabaram com os registros, todos os registros de propriedade e até os registros pessoais, para que as pessoas não tivessem raízes que pudessem ser de obstáculo à criação de um homem novo sem raízes. O resultado foi dramático. E são hoje povos que têm muita dificuldade de se entender porque as novas gerações não têm mais referências ao passado. Indo ao ponto até de tudo o que fosse ranchos folclóricos, manifestações culturais, de eliminar tudo isso, para que nascesse o homem novo. Um homem novo, sem raízes, sem memória, sem a tal confinação identitária, para se construir uma identidade nova que pode ser totalmente manipulável por quem domina o poder. Portanto, isto é aquilo que cuidado, quando a gente fala também da União Europeia, o que tem de bonito e desafiador a União Europeia, e que tantas vezes não funciona se não for assim, é se não respeitar a identidade dos seus povos. E isto tem de ser algo que é muito importante ter presente nas nossas relações com os outros. Mas isto passa-se assim todos os dias. Nas nossas famílias, a família que vive ao meu lado é simplesmente um desconhecido, um não existir, ou é alguém com quem eu me relaciono nos termos em que Abraão diz a Lot, olha, o mundo é grande, nós temos espaço para nós, cada um com a sua identidade, mas somos vizinhos e vamos relacionar-nos como família. É a verdadeira globalização para realizar o sonho de uma família humana e da casa comum da humanidade. Nesse aspecto, o Papa, nesta nova encíclica, batalha muito nisto. E é muito interessante para que entendamos também a necessidade da delimitação do nosso espaço familiar, mas ao mesmo tempo que não seja espaço que leva a impedir o crescer para uma família maior, para o mundo, para Deus. E isso é o que encontramos na quarta imagem, já no Novo Testamento, em Jesus. E estamos aí, na vida de Jesus. É um caso, está aí no Evangelho de João, de Marcos, em que aparece Jesus, que diz, depois de fazer uma viagem pelos territórios até do norte de Israel, mas também dos territórios vizinhos, dos povos vizinhos, e agora há uma multidão que o segue. E Jesus entra numa casa, está a falar, entretanto, está a instruir os seus discípulos, entretanto acorreu essa multidão multicultural de diversos povos, de gente, porém, que tinha sede, vieram para ouvir a palavra e para serem curados, tinham doentes, tinham tudo. Quando os familiares ouviram, saíram
para ter mão nele, pois diziam que anda fora de si. Perdeu a cabeça este homem. E a família foi para ter mão nele. A dizer, trazê-lo para a família, para o domínio da família. Por outro lado, os doutores da lei, a família nação, a família religião, a família cultura, acusa-o claramente. Ele tem o demónio, Belzebu. É pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Este homem não presta. Este homem é contra a família porque ele põe em causa o nosso modo de estar. Isto é, a família, sangue, a família, cultura, a família, país. Este homem não serve. Está a romper os esquemas. Desde o Evangelho de Marcos, está cheio disto, logo no início, e está a romper os esquemas como? Lembram-se de quando Jesus cura aquele cego que foi deitado pelo telhado, em cima, à frente de Jesus, onde ele estava com os seus discípulos. Tiveram de tirar a telha, tiveram de destilhar aquela casa, porque os seus limites não chegavam para as necessidades. Era uma casa que se tinha fechado muito. Israel, de facto, foi perdendo essa noção de ser bênção para os povos e ficou, sim, disseminado entre os povos, mas, continua a ser bênção para os povos, mas uma mentalidade sempre de se fechar em si próprio. E Jesus vem dizer, não pode ser assim. A bênção de Deus não é só para Israel, não é só para a minha família. A minha família é o meu berço, mas depois eu tenho de crescer. Então chegaram suas mãos, depois, entretanto, depois da intervenção das autoridades, chegam, a mãe e os irmãos chegam, ficando de fora, mandam-nos chamar. A multidão estava sentada à volta dele, quando lhe disseram, estão aí fora tua mãe e os teus irmãos que te procuram. E ele respondeu, minha mãe e meus irmãos? Percorrendo com o olhar os que estavam sentados à volta dele, disse, aí estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esta é a minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Um texto lindo. Eu parto sempre deste texto para começar a perceber a igreja. E dá uma impressão que Jesus diz, esta família aqui não interessa mais para nada. Que Jesus que também é daqueles que dizem, não me interessa nada, a memória do passado não me interessa para nada. A minha família e as minhas raízes não interessam para nada. Eu agora conheci a Jesus e isso basta e não quero mais nada de saber com mais ninguém. Não é isso que Jesus diz. Mas, por outro lado, Jesus diz, de facto, que se a família não estiver aberta à universalidade e a Deus, se não for a tal que olha para os lados, para as outras famílias que estão ao lado, e se não olhar para um projeto que Deus tem, acontece o que aconteceu com Jesus. Não conhecem que Deus está sempre construindo um mundo novo, e novas famílias, e fazendo com que a família cumpra a sua missão de ser verdadeiramente promotora e caminho da sua realidade, mas que há de crescer para o mundo. Vejam o que é que está acontecendo com estes familiares de Jesus. Eles vêm dizer, este nosso filho, este nosso sobrinho, este nosso familiar, perdeu a razão porque deixou de pensar aquilo que estava aqui. E então, isto vai chegar até nas autoridades, vai chegar até à eliminação de Jesus. Porque está contra o sistema. O sistema, a família grande, a família familiar, a família país, a família religiosa, foram, no tempo de Jesus, para esta gente, foram aqueles que queriam impedir que esta nova família germinasse. E por isso Jesus diz, não pode ser, a família não é o absoluto, é a origem, a fonte, é o berço, mas é para o que os filhos criem asas e levantem voo. Dou um exemplo. O que é que acontece numa família se a uma certa altura um filho, uma filha começam a olhar para a vida e querem chegar. Mamãe, encontrei
um moço muito giro e quer, mas a mãe diz, não, filha, acho que esse rapaz não pode, com esse rapaz não pode ser. Ó filho, essa moça não dá. Ou então, se eles próprios dizem, Mariazinha, gosto muito de ti, mas olha, não tenho coragem de deixar a minha mãe e a minha tradição e a minha casa, e portanto isso não pode ser. Não há futuro. E essa família, em vez de ser, mas olha, eu tenho assistido a muitos dramas destes, em que a família trava o avançar. Mais, a família, quando se torna dominadora, e não é por nada que a máfia italiana se chama a família. É a família, nós tomamos conta de ti, mas a lei do silêncio, o chefe é quem manda, e aqui tu fazes aquilo que está dito. Se a família não se abre à diversidade também dentro de si, e a perceber que aqueles que fazem parte da família não são a minha propriedade, mas são que os filhos não são um dom, que a gente há de acolher com carinho e que há de fazer crescer, e que as nossas mãos com todo o carinho são isso para fazer com que ele cresça e se abra, e que o projeto de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, que Deus tem um projeto para eles, e que a nossa missão é precisamente de ajudar a descobrir, para que seja feliz. E a primeira felicidade, a primeira proposta de Deus é que ele ou ela sejam pessoas felizes. E, portanto, a nossa missão é precisamente ajudar a que cresça. Mas isto é verdade para a família de sangue, é verdade para a família e a igreja, para fazer crescer. É verdade para se olhar à volta e dizer que também aqueles que olham para a família não são senhores. O único senhor que está aí é o Senhor Jesus que ensina. Diz, e olha para aqueles que estão à volta. Tudo isto faz família e igreja. E diz, este agora já não tem nesta igreja, não quer dizer que a mãe e o pai não me interessam. Quer dizer, por um lado, que esta mãe e o pai são chamados a perceber sempre, a estar à procura do caminho de Deus para eles e para os seus filhos. Mas também diz outra coisa, Jesus. Diz àqueles que estão à sua volta que eles têm de ser família. Que a sua comunidade não é uma comunidade sem afetos, mas que a igreja tem de ser essa mãe e esse pai carinhoso que fazem crescer, que acolhem o dom da vida, que a fazem crescer como mãe. Não é por nada que Jesus vai dizer ao seu filho, ao seu discípulo, junto à cruz, aí está a tua mãe. Isto é, Maria, Jesus não está rejeitando Maria, bem pelo contrário. Está dizendo, ela vai ser mãe porque ela é a primeira que disse, faça-se em mim a tua vontade. E Jesus é o fruto dessa vontade. E Maria não estava pensando sequer que aquele menino havia de ser o que era. E teve ela própria muitos problemas para entender quem era Jesus. Para aí diz o Evangelho que ia meditando no seu coração, porque havia coisas que ela não percebia. Isto de caminhar, seja realmente na educação dos filhos, no mistério que é isso de cada um destes filhos, no dom que é, mas para ser dado ao mundo e para que possa crescer bem. Depois, esta é a família de Jesus que ele quer que seja livre, porque que se abre agora, não já a família de sangue simplesmente, não nega a família de sangue, diz, isto que vocês vivem, o carinho que têm, o afeto que têm, vocês têm de abrir isto às dimensões da humanidade. E o outro e a outra que chegam, que não são da carne e o sangue, isto é, não são da sua mesma estirpe humana, são também filhos de Deus. E agora vocês têm um pai comum. E esse pai comum é que faz com que vocês sejam uma família. E essa família deve ser feita com o mais bonito que Deus pôs na humanidade, que é o carinho do papai e da mamã, onde nós fomos, de facto, criados. E isso, porém, não é uma amarra fundamental da história, mas é para crescer,
para que tu também possas, quer tu filho, hoje filho e filha, amanhã possas ser papá e mamã, e que esta realidade cresça, mas cresça à dimensão do papá do céu e desta terra onde todos são irmãos. Essa é a casa comum do projeto de Jesus. E finalmente o último, são pinceladas que dava para uma família de todos os povos. Isto começa a acontecer agora. Faço um pequeno parênteses. Esta narração só é possível mesmo à luz de Jesus. Porquê? O judaísmo não pode ser missionário, no sentido que a igreja é. Porque judeu, eu não posso tornar-me judeu, mesmo que eu quisesse. Posso ler a lei, posso fazer todas as coisas, mas nunca vou ser judeu. Porque o meu pai e a minha mãe não são judeu, porque judeu é uma questão de sangue, nasceu descendentes de Abraão. E o que Jesus e Paulo, sobretudo, vêm dizer, e a luta que foi, precisamente para entender isto. Quando Jesus diz, vós sereis minhas testemunhas até o fim da terra, isto significa que agora essa bênção dada para o povo de Israel, para a tal identidade de Israel, agora se vai alargar às dimensões da terra. Portanto, será um desconfinamento novo às dimensões universais de todos os povos, mas com uma grande diferença em relação àquilo que era o projeto. Isso também era o que queria Nabucodonosor da Babilónia, o que queriam os grandes impérios em todo o mundo, que é a de abolir qualquer diferença e qualquer referência histórica para se construir um mundo novo, perfeitamente manipulável e enquadrável dentro dos projetos ideológicos do império. Aqui é outra coisa. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou vindo do céu um som comparável ou de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e pôs-se uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. É algo totalmente diferente do absurdo sanguinário de extirpar dos genocídios, dos genocídios culturais, a que se assiste também hoje, dos grandes meios de comunicação, que massificam tudo. Isto é diferente. É que este primeiro, um vento comparável, e este vento é o vento da criação. Diz que, nos primeiros versículos da Bíblia, diz que no fundo, no princípio, Deus criara o céu e a terra, a terra era informe e vazia, e o ruach, o espírito, o vento do Senhor, pairava e varria a superfície das águas. Esta é uma nova criação que está a acontecer. É sim uma nova humanidade, mas é feita com esta. É feita com esta humanidade. Diz sobre cada um deles, para cada pessoa, nasceu o Espírito Santo. E depois eles começaram a falar e cada um os ouvia na sua própria língua, isto é, na sua cultura. O Evangelho não é uma panologia, um logos, uma palavra global, igual para todos. É uma palavra que une todos, porque é do Espírito do Criador de Deus, do Pai do céu, mas que é dita em tantas línguas, em tantas formas. O canonizar, mesmo na igreja, o canonizar vestes, tradições, simplesmente, tem a ver com o passado. Mas não esse passado é importante, é da palavra do Pai do céu. E a forma como se veste esta palavra, e como encarna em cada povo, é diferente. Foi diferente assim nos diversos países onde o Evangelho foi chegando. Foi assim nos diversos costumes.
E agora não é a destruição da cultura, mas é cria-se a palavra de Deus que modifica e fermenta cada uma das culturas. O Evangelho, por um lado, cria cultura nova. Se não fermentar a cultura, se não transformar a cultura, não serve para nada. Fica tudo igual. Depois, se não criar sinergia de comunhão entre os povos, também não serve. É para realizar comunhão. E aquilo que é o objetivo do Pentecostes é comunhar da diversidade, da riqueza da diversidade dos povos, criar a família de Deus. Aquilo que o Papa Francisco chama a família humana e tratar esta casa onde esta família vive como a casa comum da humanidade. Assim nós temos, trazer este discurso no âmbito da nossa pandemia é importante, por muitas coisas. Primeiro, eu sentir-me na minha família. Uma família que é a primeira igreja da fé, tem de ser a família. E se não for, não vai funcionar, porque hoje nós somos todos gente que a mobilidade humana leva-nos a todo mundo. Os nossos jovens, desde o Erasmus a todas as outras experiências internacionais que vão fazendo, vão aprendendo a passar por aí. E isso é bom. É importante que não é que simplesmente sintam saudades de casa, mas é importante que saibam viver esse seu ser, filho do meu pai, filho da minha mãe, irmão dos meus irmãos e irmãs, mas ao mesmo tempo de abrir tudo aquilo que já são à humanidade na sua totalidade. Por outro lado, isso não significa anular-se a si próprio, nem sentir subserviente em relação aos outros, mas fazer aquilo que é cada um trazer o que tem para a festa comum da humanidade. Isto é também a missão das nossas famílias e a festa comum da fé que nós levamos, que devem formar as nossas famílias, mas levar-nos também a entender esta família de Deus que é a Igreja, daqueles que fazem a vontade de Deus, porque são filhos e filhas do mesmo Pai, somos irmãos, mas ao mesmo tempo somos parte desta humanidade e fermento desta humanidade onde quer que ela esteja, em todas as culturas, mas que não é que se adapta, é que se reveste, como Jesus se revestiu da nossa humanidade, ele que era de natureza divina, revestido-se da nossa humanidade, o Evangelho há de revestir-se de africano, de europeu, de americano, de asiático, e há de revestir-se de gestos e de modos de fazer que realmente exprimem em todas as línguas a mesma alegria e o mesmo amor do Evangelho de Deus. Bom, e já falei demasiado, não foi para... Não, muito bem. Foi muito bem. E não adormeci. Não adormeci. Fantástico. É mesmo marcante e é formativo esta partilha do Sr. Bispo, esta experiência do povo de Israel para nós hoje. Mas passo a palavra ao casal Lídia e Fernando. Olá de novo, Sr. Bispo, foi um gosto podermos escutá-lo, podermos escutar a sua palavra, podermos discernir melhor, podemos pensar, podemos refletir e ficar com todas estas suas palavras, porque elas vão ficar nas redes sociais e vamos ficar com uma gravação também disponível no YouTube da Diocese, que convidamos todos depois a poder ver, ouvir, escutar, partilhar com todas as outras pessoas que conhecem, com todas as famílias. Temos algumas perguntas que, entretanto, foram surgindo, não podemos colocá-las todas, senão ficaríamos aqui de facto, mas era o resto do fim de semana, com todo o gosto nosso, mas também temos as nossas famílias. E de facto é importante também dizer que esta pandemia de facto trouxe-nos muitos desafios, a todos nós enquanto seres humanos, enquanto famílias, e assim
como o Sr. Bispo também disse, nós podemos ser realmente os transmissores da fé. Podemos e devemos ser os transmissores da fé e da memória da nossa história, que é do povo de Deus, do qual nós fazemos parte. E isso liga-se muitíssimo bem, exatamente com o nosso lema da Pastoral da Família deste ano, que é precisamente a família, lugar de encontro em tempos de pandemia. O Sr. Bispo também disse muito bem, a família não é só aquela família de sangue, é também a família de fé, isto que nos une enquanto irmãos, não é? Falta-nos o abraço físico, mas nós sabemos que estamos sempre uns para os outros, mesmo não estejamos fisicamente juntos. Mas depois também há outras pessoas que nesta fase ficaram muito céticas, muito negativas. Em qualquer momento da nossa vida nós acabamos por ficar assim, e principalmente na fase do confinamento isso aconteceu. E algumas pessoas perguntam que há quem veja estes tempos, ou quem sinta estes tempos como um castigo divino, como um castigo de Deus, como um Deus castigador que veio porque o povo de Deus não se estava a portar à altura, por exemplo. Outra questão ainda é o impacto do confinamento, principalmente nos séniores, confinamento e também da pandemia, confinamentos parciais nos séniores e também nos jovens. Ou seja, a falta do afeto físico, do abraço, contactos da família e esta falta da mobilidade. Uns porque estão na fase final da vida e estão a ver decrescer os seus dias de vida no mundo terreno e estão a sentir essa falta, e os outros porque tinham o universo à sua frente, da mobilidade, das viagens, e agora não o podem fazer. Estas são duas perguntas. Há outras perguntas também até mais aprofundadas sobre a questão da ciência, a ciência e a fé, como é que se resolve, mas deixaríamos também ao Sr. Bispo o critério de poder responder, porque o tempo também não é muito, mas estas duas primeiras são muito práticas e muito, muito concretas, e são de facto desafios que nos são colocados a nós todos e ao Sr. Bispo em concreto, que está aqui, a quem muito, muito agradecemos mais uma vez as suas palavras. E passamos então a palavra ao Sr. Bispo, se nos permite. Obrigada. Bom, são duas perguntas. A primeira é sobre a questão de ver isto como castigo de Deus. O Papa, nestes dias, falando nestes dias, e também na encíclica menciona isso, e diz, não, isto não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga. O que acontece é o seguinte, são duas coisas. Uma é fazer-nos entender o tal confinamento como limite daquilo que eu sou como pessoa. A minha caracterização e identidade como pessoa implica que eu não sou imortal, um ser humano. Eu não sou imortal. E a mesma coisa, este mundo onde eu vivo, que é um mundo maravilhoso, mas não é um mundo da totalidade. Este é um mundo onde há tremores de terra, onde há pandemias, sempre houve e vai haver. Agora, o que o Papa diz, isto não é um castigo, mas não é consequência, castigo de Deus, mas muitas destas coisas, para além dos impactos naturais que são da natureza, as tempestades e tudo isso que faz parte deste mundo. Jesus diz aos discípulos, no capítulo 13 de São Marcos, por exemplo, que é o discurso de interpretação da história, diz, olha, destes terremotos, mortos, guerras, vocês sempre o hão de ter. Isso não é o fim do mundo. Vai acontecer ao longo da história. Ele não promete que esta história seja lisinha. O que diz é que isso não é o fim do mundo e que ele está presente também nestes momentos mais difíceis da humanidade e de cada pessoa e da história de cada um. O que é o castigo de Deus? O castigo de Deus é a não presença de Deus. Isto é, se no meio de uma pandemia, que sempre vai acontecer, se a gente não encontra um remédio e uma forma de se entender para que ninguém fique para trás, então sim, essa pandemia vai ser realmente uma desgraça absoluta para a humanidade. Se a gente aproveita da pandemia simplesmente para alguns crescerem, ou alguns se salvarem e outros não, isto vai causar a maior divisão dentro da humanidade. Isso
essa não presença de Deus, sequer, é o castigo de Deus. Porque assim, a nossa vida nasce, cresce, desenvolve-se e a gente desaparece. Deus é aquele que, estando presente, mesmo através dessa precariedade finita, delimitada, que é a nossa vida, ele tem sempre uma perspectiva que vai para além disto. Porque, de qualquer forma, por esta pandemia, por um acidente, por uma doença que eu tive, etc., esta vida vai acabar. Se Deus não está presente, eu até posso viver 100 anos, ou o que for, mas isso vai acabar. Ou eu tenho uma perspectiva nova, uma perspectiva para além disto, ou então, por mais que seja, será sempre limitada a vida. Portanto, Deus não castiga. O que tem é a nossa fé, o que diz é como se lançaram a um náufrago que caiu ao mar, e lhe lançam um salva-vidas e ele diz: este barquinho, se o barco grande não me levou, como é que eu vou-me salvar com este barco pequenino? Parece-te pequenino, mas é aquilo que te permite chegar à vida. Se tu deixares fora, é evidente que não vai ter futuro, a tua vida não vai ter futuro, porque aí está claro. E aquilo que Deus nos traz não é simplesmente um remédio para aquilo que não tem remédio. Ele traz-nos, a partir de agora, traz-nos uma vida que se abre verdadeiramente, também no meio disto, nos abre realmente a uma perspectiva nova de viver isto, não sem dificuldade. Dificuldade temos, sim. O que tem é que a dificuldade é diferente, como uma criança que é deixada sozinha. Por exemplo, numa situação destas. Há dias uma senhora mandou-me que tem num hospital uma coisa que ela queria, é chamada a doutora Barbie, porque no ambiente hospitalar de doenças complicadas como o IPO, etc., ela vai encontrar uma maneira de estar com as crianças, não é que lhes tire a dor, mas é fazê-las entender e viver o hospital, não alienando-as do drama que vivem, mas criando a esperança e um modo de viver e de ultrapassar isto. Se esta criança vai para o hospital, por exemplo, e a mãe deixa a criança nos braços dos médicos, porque diz: a senhora agora não pode entrar aqui, a gente tem de intervir, de fazer uma intervenção cirúrgica, vá descansadinha, que a gente depois vai chegar, depois vai ver a menina quando estiver. E a menina depois foi levada para os cuidados intensivos ou para a enfermaria. A mãe chega e diz: mamãe, leva-me para casa, porque isto é um espaço aqui que não dá para viver. A mamãe não a vai levar para casa, porque sabe que aquilo é um momento importante da vida. É uma dificuldade, mas é uma dificuldade que ela pode superar. Mas não a leva para casa. Mas a presença da mãe torna possível o hospital, porque a mãe está lá. Esta é toda a diferença que faz a fé, ou a não fé, também numa ocasião destas. Dizer: eu sei, eu não me levanto todos os dias dizendo: que bom que isto agora acabou a pandemia, etc. Não vai. Se não houver esta pandemia, vai haver outras coisas. A questão é saber se eu estou sozinho ou se a minha vida tem outro sentido, e se a minha vida está nas mãos de Deus. E isso é que faz a diferença toda. Se vivemos sozinhos ou se Deus está connosco. Mas os sinais deste Deus estar presente são como os da doutora Barbie, ou são de tantas pessoas que fizeram a diferença. Passando já à segunda pergunta, da questão do impacto do confinamento nos anciãos. Sabe, eu tenho muita pena, é precisamente disto. O maior problema que me faço é das pessoas que ficam mais isoladas, é que eles não têm mesmo mais ninguém. Ou então têm alguém, mas é alguém que não vive o tal confinamento como contiguidade, mas vive como exclusão. E, portanto, numa família que tantas vezes neste momento também exacerbou os relacionamentos, onde não se foi capaz de, estando juntos, crescer no relacionamento que se torna mais próximo. E, portanto, virou muito. A proximidade não quer dizer realmente criar felicidade juntos. E, portanto, isto é complicado, torna-se então muito mais complicado. Mas se a gente sabe, e em casa, quando a casa realmente
funciona como a casa, a família, funciona como refúgio. Refúgio verdadeiro, não um refúgio do medo, simplesmente, mas o lugar onde a gente ganha confiança. Não estamos sozinhos. Há dificuldades, mas nós vamos estar juntos. E o estar juntos é isso que é o que Deus pretende de nós, desta tal visão que nós encontramos sempre na Bíblia, de uma fraternidade que se vai alargando a nível planetário. Esta manhã eu ouvia na rádio de uma voluntária portuguesa que tem percorrido os campos de refúgio, trabalhando com os refugiados nos campos mais difíceis, desde aqueles neste momento na Turquia, dos Rohingyas, e agora está no Peru, e o que ela dava poucas palavras, dava da sua experiência, mas diz uma experiência tremendamente dramática, mas ao mesmo tempo uma experiência de qual a diferença que faz para estas pessoas. Ela vive no Peru a acolher refugiados que chegam da Venezuela, do pouco que a gente pode dar, mas a diferença que faz para a vida de uma pessoa e de uma família. Estes são os tais gestos de uma presença de Deus que faz a diferença. Os nossos jovens, falava-se dos jovens, dos anciãos, é importante isto. É importante que encontrem um ambiente, não simplesmente um ambiente à espera de uma catástrofe, de um desfecho, que venha o vírus, mas o encontrar positivamente nestes momentos difíceis, em que tantas vezes não podem ter as visitas da família, que eram a ligação com o mundo de sempre, a tal ligação afetiva e reconstrutora da esperança. E, portanto, de encontrar dentro relações desse sentido. Isto a gente fala de todo o problema da profilaxia, é absolutamente necessário, porque se entra ali uma cintila do vírus, é evidente que sabemos as catástrofes que é. Mas o que interessa é que também ali a gente não vive só disto. Aí entra também uma outra dimensão, e também a Lídia falava um bocadinho disso, de uma outra dimensão que é a da fé e da necessidade de confinamento, mas ao mesmo tempo de um confinamento que se faça no círculo da família maior que a Igreja. Neste momento nós estamos a dizer que sim, é necessário confinar-se, é necessário usar todas as precauções, e daí também que a família e a Igreja têm de fazer a mesma coisa que faz cada família nuclear. Isto é, tem de defender e dizer que cada membro da família tem de ser responsável pelos outros. E, portanto, ninguém pode ser irresponsável nas atitudes que assume. Desde aqueles que presidem, o bispo, os padres, os diáconos, os catequistas, quem presida movimentos, temos de ser responsáveis e temos de fazer as coisas de tal maneira que crie confiança nas pessoas. E eu digo sempre, vir à missa hoje, nós temos dito, não é mais perigoso do que ir ao supermercado, do que ir a outro lugar qualquer. Não é. Agora, nós temos de encontrar também modos de realmente realizar esta comunhão eclesial. Eu espero que aquilo que nós fizemos, como estamos a fazer hoje, coisas destas, a nível de Zoom e de tantas outras vias digitais de comunicação, que vai ser sempre importante, e nós temos de utilizá-las cada vez mais. E certamente em muitos contextos vai ser importante. Mas a Igreja não vai ser só digital, não funciona. Aquilo que você dizia, os nossos jovens, os nossos velhinhos, as nossas crianças, sobretudo, sentem falta disso. Sentem falta do abraço, sentem falta de uma carícia, sentem falta do afeto manifestado também de proximidade. E isso nós não podemos esquecer. Mas sim, têm de sentir falta também, e vai-lhes fazer falta o carinho do Pai do Céu, e o carinho da fé, e o carinho de uma Igreja que se sente e não simplesmente da qual se ouve falar. Bem,
Lídia e Fernando, estão por aí? Estamos Estamos, aqui, sim, estamos estávamos aqui. a escutar com atenção e com gosto o Sr. Dom José, e não podíamos ter começado melhor este ciclo de encontros que não fosse com a intervenção do nosso Bispo. E, aliás, nos comentários que as pessoas que foram assistindo nas redes sociais iam colocando no Facebook, para além e mais do que as perguntas, o que nós notamos é a satisfação de escutarem e de refletirem e de meditarem sobre aquilo que o Sr. Bispo nos estava a dizer. E por isso, muito obrigado ao Sr. Bispo. Este foi um encontro, o primeiro encontro formativo sobre a perspectiva da memória. E o Sr. Bispo teve bem a oportunidade, de uma forma clara, de nos sublinhar a economia da salvação ao longo da história, mas também a importância da história, da tradição, para a nossa identidade, que são tão necessários para podermos fazer caminho. Mas nós já temos agendado o segundo encontro para o dia 23 de novembro, também às 21h30, que será transmitido também nas redes sociais, e esse será um encontro mais na perspectiva de desafio. Será, portanto, com uma intervenção da doutora Alexandra Chumbo, psicóloga, e o tema que será proposto a quem nos quiser acompanhar e nos der o gosto de nos acompanhar é dos desafios e oportunidades que a Covid-19 suscita nas famílias. Portanto, renovo o convite para que acompanhem a Pastoral Familiar nas redes sociais da Diocese e nas redes sociais da Pastoral Familiar. Renovamos o agradecimento e o gosto que foi estarmos com o Sr. Bispo Dom José e vamos meditar naquilo que ele nos transmitiu, e se calhar poderíamos ficar por aqui, dando agora a palavra ao Sr. Padre Luís e ao Sr. Bispo para uma despedida. E uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigada. Mas a Igreja faz de todos nós. Nós famílias, família física, família biológica e família Igreja. E nós não devemos deixar de ir à Igreja, ir às Eucaristias, com esse cuidado que o Sr. Bispo também fica aqui esse desafio, porque ir à Igreja é de facto crescer na fé e mantermos a fé e ouvirmos, estarmos na Eucaristia, de facto é esse crescimento que nós precisamos todos os dias e não pode ser só substituído pelas redes digitais, embora sejam muito importantes. Muitíssimo obrigado, Sr. Bispo, muito obrigada por estar connosco. Obrigado a vocês e a todos, cada um dos casais e famílias que nos seguem. E talvez tu queres ter mais uma coisa. Não, só agradecer a presença de todos vós que estáis desse lado, aos casais que fazem parte da equipa da Pastoral da Família da Diocese, ao especial o Fernando e a Lídia, que nos acompanharam ao longo desta noite de uma forma brilhante, acompanhando, fazendo a apresentação e depois, no final, colocando estas perguntas e esta síntese um pouco do que o Sr. Bispo fez, partilhou connosco. E como eles próprios diziam, os comentários aqui no Facebook são muito otimistas e muito felizes pela forma magistral como o Sr. Bispo apresentou a história da salvação de uma forma tão breve e ao mesmo tempo tão profunda, com desafios que ficam para nós. Fez-me lembrar os tempos de professor na Universidade Católica, este sentido da memória, também da minha memória, mas que vai uma memória muito mais para o passado do povo de Israel, que nos liga. Queremos também agradecer esta forma também de esperança que o Sr. Bispo nos deixa nesta noite, para tantos que vivem neste momento momentos difíceis do confinamento nas suas casas, porque têm que estar mesmo confinados, e momentos de dificuldade em perceber o que vai ser o futuro. O futuro é de Deus Nosso Senhor. E por isso, muito obrigado, Sr. Dom José, e gostaria que nos desse a bênção nesta noite, e assim terminamos este primeiro encontro, como diz o cartaz, memorável, é mesmo memorável. Muito bem. Olha, e vamos todos dar graças a Deus, eu dou graças a Deus por todos e cada um de vocês, das vossas famílias. Graças a Deus, vocês são aqueles que fazem igreja. Já estavam aqui antes de eu chegar, portanto, eu não vim cá fazer igreja. Eu vim inserir-me numa igreja que já existia, nesta casa, nesta família que nós somos.
E, portanto, é juntos que nós, como dizia a Lídia, que nós constituímos a nossa igreja. E deixamos essa memória que nos fica, que nos chega, que vem do passado, de uma história bem recente, desde o grande passado da história humana, mas do passado recente da nossa diocese, que isto vai fazer agora 45 anos, daqui a 5 anos vamos celebrar o cinquentenário, e vamos preparar-nos para isso. Eu gostaria muito que estes 5 anos fossem um caminho, de facto, de sinodalidade, quer dizer, caminhar em conjunto para, não é para daqui a 5 anos e depois acaba, não acaba. Estes 5 anos devem ser uma etapa de consciencialização de nós, de uma igreja que verdadeiramente quer ser unida, por um lado, a tal que se une, porque temos o Pai do céu, mas também uma igreja que se abre, e que se abre para fora de si própria, porque senão a tal igreja mãe galinha, que está sempre simplesmente em casa, não nos serve. Nós somos uma igreja missionária e a sua vocação é chegar para fora para realmente ir ao encontro de uma humanidade que precisa de esperança. E é isso que nós queremos. Podemos rezar juntos o Pai Nosso. Eu fico sentadinho porque senão depois sai para cima mas temos aí atrás a imagem de Nossa Senhora e da imagem da família, da Sagrada Família, mas esta Maria, Mãe Igreja, que é modelo da nossa Igreja, que nos ajude verdadeiramente a olhar para o céu, para o Pai do céu, que nos faz todos irmãos, para construirmos um mundo mais honesto, mais fraterno, mais carinhoso para aqueles que tanto precisam, para que possamos, de facto, viver todos melhores, superar esta crise, mas superá-la mais, para que saiamos dela mais fortalecidos naquilo que é a verdade da nossa fé, da vida da Igreja que nós queremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, pedimos a bênção do Senhor para todos aqueles que nos seguem, para os vossos familiares, para todas as vossas famílias, mas particularmente para aqueles que se sentem mais desamparados e mais, neste momento, estão passando momentos difíceis, para que o Senhor, Pai carinhoso, os acompanhe e lhes faça sentir a sua mão protetora e paterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, boa noite a todos. Boa noite. Bebam um chazinho e vão para a cama. Muito bem. Foi muito bem, Sr. Bispo. Fantástico. Ora bom. Era o